funciona mais ou menos o processo seletivo? Eu não sei se vocês participam também do processo seletivo, ou se é só o pessoal do RH. E mais do que isso, além dos hard skills que a gente fala, né, que são as tecnologias, as ferramentas necessárias, se vocês levam em consideração também soft skills, que é a comunicação, a gestão, como conversar com a equipe, etc. Como que funciona aí na Magnetis Investimento? Boa. Eu mesmo venho fazendo vários processos seletivos ultimamente, eu amo essa área. Inclusive, é uma coisa que me deixava muito chateado, sabe, assim, porque tem empresas, né, isso varia muito de empresa para empresa, que às vezes demora tanto para responder e às vezes nem te responde, né. Então, assim, o meu sonho era chegar num nível que eu poderia estar avaliando as pessoas e dar a resposta o mais rápido possível. Então, graças a Deus, eu consegui chegar nesse lugar. Então, assim, eu posso falar muito pela Magnetis, tá, e também vários processos seletivos que eu já fiz também. Ano passado mesmo fiz vários processos seletivos. O que eu vejo, não são só as hard skills que são avaliadas no processo seletivo, tá, normalmente, as soft skills falam muito, assim, sabe, a postura da pessoa no final das contas, né. E isso varia também muito de empresa para empresa, de acordo com a cultura da empresa. Então, assim, vai isso depende muito, tá, gente. Então, assim, não adianta se falar: "Ah, eu sou assim, então como que é o ideal para passar em todos os processos seletivos de soft skills?". Não existe, porque cada empresa tem uma cultura diferente. Eu já passei por empresas com culturas, assim, extremamente diferentes. Então, assim, mas o que que eu acho, assim, que normalmente, pelo menos eu gosto de ver numa pessoa, né, quando eu estou fazendo uma entrevista e olhando mais para o lado de soft skill. Soft skill, eu gosto de ver uma pessoa que está querendo aprender, sabe? Não é aquela pessoa passiva de conhecimento. Ah, se eu souber, se chegar aqui em mim, eu consigo. Não, a gente quer ver assim, ó, gente em movimento, gente que está, sabe, antenada, fazendo curso, querendo, sabe, mesmo não tendo aquele conhecimento, mas sabe aquela vontade de aprender, aquela vontade de querer fazer acontecer. Gente, isso conta tanto que vocês não têm ideia, sabe? Assim, é muito bom você estar trabalhando com alguém do seu lado, mesmo não tendo tanto conhecimento, mas assim, aquela pessoa, sabe, disposição, nossa, espera aí, eu vou dar um jeito aqui, vou, sabe, porque isso faz muita diferença. E as hard skills, eu acho muito importante, assim, as pessoas já vêm com o básico, sabe, que não adianta. Muitas empresas têm processo seletivo que tem teste técnico, então, assim, a pessoa tem que saber, pelo menos, o que que eu falaria, assim, para uma pessoa que está querendo começar na área, um júnior, sabe, ele saber, pelo menos, o básico de HTML, CSS, JavaScript, sabe, assim, e saber escolher uma, ou Angular, ou Vue, ou React, escolhe uma dessas tecnologias, vai para cima delas, aprende um pouco mais. Gente, não tem jeito de aprender tudo, tá? É tanta coisa para aprender, assim, foca, gente, porque não adianta, tá, mas eu fiz um curso de teste, eu fiz um curso. Não, foca ali, ó, começa no front e vai abrindo o leque devagarzinho, porque senão você vai saber um pouquinho de tudo e não vai conseguir fazer nada no final das contas. Então é importante, muito importante você focar ali, principalmente no início. E depois você vai entendendo as demandas e você vai abrindo esse leque. O que que eu acho que é importante uma pessoa saber num teste? Eu acho que seria legal a pessoa saber o básico de HTML, colocar uma div ali, colocar um header, um footer, porque nem tudo é div, todo mundo acha que tudo é div, tanto tudo é div. Então, assim, entender um pouco da semântica do HTML, para não falar que tudo é div. O CSS seria muito, assim, uma coisa muito legal que eu já vi em vários testes, as pessoas às vezes pediam responsive, então a pessoa tem uma ideia ali de query. Uma tecnologia que eu acho que ajuda muito no CSS é o Flexbox. Gente, aprendam Flexbox, é muito legal saber Flexbox, que isso vai ajudar você assim, a fazer muitas coisas, e não é difícil, é simples, vai te ajudar muito. Inclusive, até na responsividade vai ajudar muito. E aí você, no JavaScript, eu acho que essa parte mais complexa um pouco, porque o HTML e o CSS são linguagens de programação, né? Uma é linguagem de marcação, que é de texto, que é o HTML, e o CSS é só a forma de escrever estilo, no final das contas. E o JavaScript não, no JavaScript aí você já tem que realmente entender lógica de programação, sabe? Mas assim, o que que eu vejo assim que o júnior deveria estar sabendo? Ele deveria estar sabendo consumir uma API e mostrar ela na tela, entendeu? Então, a gente tem tantos lugares legais aí, no próprio Git mesmo, tem várias empresas que disponibilizam o próprio teste delas. Tem alguns repositórios do Git que tem vários testes de empresas que são testes abertos. Então, assim, procurem isso. O que que as empresas estão buscando hoje no profissional, assim, que vai ser muito legal, assim, e saber esse básico, sabe? Eu acho que se a pessoa conseguir colocar consumir uma API, colocar aquelas informações na tela, ou às vezes então fazer um formulário, por exemplo, fazer um formulário lá, enviar um formulário de cadastro, por exemplo, sabe, mostrar o erro e aquilo ali ser um pouco responsivo.
Então, assim, isso ali, talvez responsivo não tanto, mas, assim, isso é o básico que eu acho que uma pessoa de júnior deveria estar sabendo para poder aplicar para algum processo, né? Então, assim, mas varia muito também de empresa para empresa. Igual na Magnetis, hoje a gente não tem. A gente tinha um tempo atrás teste técnico, hoje em dia é uma conversa técnica, mas aí eu chego perguntando, né, algumas particularidades do JavaScript, ela tem que me explicar um pouquinho de React, enfim, que a gente lá trabalha com React hoje, por exemplo, React Native. Mas o processo seletivo, assim, varia muito de empresa para empresa, sabe? E pelo menos na Magneto, a gente avalia muito bem as hard skills, não só, desculpa, as soft skills. Não sou eu que avalio as soft skills, eu avalio mais são as hard skills mesmo. Mas a soft a gente passa por engineer manager, a gente passa pelo CTO, a gente passa pelo RH. Então, assim, essas 3 pessoas aí avaliam basicamente as soft skills das pessoas. Aí passa por mim, no caso de front-end, né, para avaliar as hard skills. Então, assim, como eu disse, varia muito de empresa para empresa, mas no geral é isso. Normalmente é a entrevista com o RH, é um teste técnico, às vezes tem uma entrevista técnica e a proposta normalmente. A sua opinião sobre portfólio, assim, quando a pessoa chega num processo seletivo e talvez já tenha um portfólio em algum repositório como GitHub ou qualquer outro repositório do tipo, facilita talvez para vocês ou não na hora do processo seletivo, mas só que sabe, ou isso é independente, não faz diferença ter portfólio, não? Eu acho que faz muita diferença, mas não necessariamente porque, como eu disse, processo seletivo varia muito de empresa para empresa, mas eu acho que faz muita diferença. Por que eu acho que faz? O seu portfólio é um lugar que você vai estar estudando, vai estar colocando em prática aquilo que você aprendeu num curso, aquilo que você aprendeu, sei lá, lendo um livro, lendo alguma coisa na internet. Então, gente, essa área a gente tem que praticar, infelizmente ou felizmente. Computação não é uma coisa que você lê um livro, sabe? E você sabe contar essa história para a pessoa. Ah, eu li o livro ali e agora eu sei te falar tudo que está acontecendo. Não, porque a computação está muito mais relacionada à sua capacidade de pensar e resolver problema. O livro vai te dar até algumas diretrizes para você resolver os problemas. Mas você que vai ter que entender em que momento que você vai precisar de usar aquela ferramenta. A linguagem de programação é uma ferramenta que você tem. Ela vai te ajudar a comunicar com o computador ali de uma forma rápida, né? Fazer um algoritmo ali para resolver um problema. O portfólio, ele é tão importante. Eu tenho mesmo, tipo assim, tem vários repositórios no GitHub, tanto de cursos que eu já fiz, né? Que eu fico lá, até hoje eu uso isso, sabe? Assim, nossa, já fiz isso antes. Espera aí, deixa eu dar uma olhada. Isso é bom para você ter o seu repositório lá, porque você fala, eu já fiz isso, deixa eu ver como é que eu implementei. Porque a gente não decora tudo também, entendeu? Às vezes a gente resolveu um problema, sei lá, um ano atrás e daqui a 2 anos você mudou de empresa ou então aconteceu alguma coisa e você fala, pô, já resolvi isso, né? E não necessariamente da empresa, lógico, você não vai ter o repositório da empresa que você saiu, mas assim, um projeto particular que você já fez, e você falou, já fiz isso, tal. Então, assim, é muito legal, inclusive na própria entrevista, mesmo se não for pedido, você fala, eu tenho um repositório do GitHub, eu já fiz isso, já fiz aquilo, até o cara falar, pô, legal, né? O entrevistador vai falar, pô, legal, né? Tipo, mostra que você está sempre em evolução, sabe? Mostra que você tá buscando conhecimento, tá tentando atualizar. E uma coisa que eu acho muito legal, muita gente deve compartilhar desse sentimento meu, que é o seguinte: quando você tem um repositório no GitHub, por exemplo, se eu ver um código que eu escrevi há 4, 5 anos atrás, eu falar, meu Deus, eu fazia desse jeito, sabe? A gente consegue ver a nossa própria evolução e toda vez que a gente tem esse choque de ver o que a gente já fez antes e a gente vê, nossa, eu fazia desse jeito, assim, e a gente vê o tanto que a gente já evoluiu, fala, nossa, daria para melhorar isso, daria para melhorar aquilo. Então, assim, é um portfólio que você tem, é uma biblioteca lá e que você pode consultar o momento que você quiser e ajuda. Gente, será? Eu já resolvi muitos problemas da empresa que eu estou trabalhando com coisas que eu já fiz estudando. Isso não é mentira, isso é realmente vai te ajudar muito. E não adianta, gente, se a gente não praticar, a gente não vai aprender a programar. Isso é muito importante.